Ora, mais uma vez bem-vindos à nossa rubrica, o Faladura. Este já é o sexto ou sétimo episódio. A gente começou... É o sétimo, Pedro. É o sétimo, peço desculpa. Sétimo. Pedro Giada faz logo água na introdução. CM, esta Alerta. falha do Pedro foi pior do que o não assinalar o penalti contra o Benfica. Pois, bom, começávamos logo bem. Falha não, esquecimento, faz favor. Esquecimento. Quem? Do Pedro ou do árbitro? Olha, se calhar o VAR também falta-lhe uma coisa destas, assim. Bom, hoje nós temos aqui um tema engraçado também, para se ver em vários quadrantes. Os sócios. Queremos falar sobre os sócios. E os sócios pode ter várias vertentes, desde os sócios, a vertente de sermos como nós, todos sportinguistas, o sócio vertente adepto, mas também temos a vertente do sócio enquanto, digamos, que tem um comprometimento e tem ou deveria ter um grau de conhecimento da organização, do clube, da associação, e também podemos falar um bocadinho sobre os sócios enquanto massa, enquanto comportamento de grupo ou de vários grupos que podemos ter. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Para falarmos disso tudo, quantas horas tem o programa hoje? Epá, pois, isso convém que não se estique muito. Portanto, a gente vamos coisa. Ou podemos fazer vários versículos também, isto também dá. Este devia ter pelo menos umas 6 edições. Sim. Não quer dizer que não tenha. Não quer dizer que não tenha. Eu acho que é daquelas coisas que nós podemos... De facto, é um tema suficientemente abrangente. E apesar do Pedro ser o Cicerone, eu gostava de vos lançar uma provocação. Pimbas. Pumba, começamos logo com uma provocaçãozinha assim, só para coisa. Que é, vocês acham que ainda hoje os sócios são a base de um clube, ou isso já é coisa do passado? A base de um clube? Sim. Ou seja, o que ele está a querer perguntar é se acham que os sócios, se nós achamos que os sócios são mesmo quem manda no clube e o mais importante do clube. Não é o quem manda, não é só uma questão, não é bem uma questão de quem manda. Eu percebo, ok, questões, obviamente que juridicamente o sócio é sempre quem manda no clube por via da Assembleia Geral. Pronto, e a Assembleia Geral será o órgão máximo deliberativo de uma associação, o que nós já vimos que no Sporting não é bem assim. Pronto. Poderes mais altos se levantarem. Agora, aquilo que eu acho é que é assim. Historicamente. Deixa-me responder ao Gil, que é para tramar já com a provocação. Não, eu já estou a imaginar o que é que o Giada vai dizer. Já o tramo. Historicamente. Desculpa. Força, Gil, não, deixa estar. Não, historicamente os sócios sempre tiveram... Olha, eu sei que depois do Giada começar a falar, eu só vou falar às 9h45, portanto, isto eu vou... Não, é muito rápido. Eu vou pular, então vá, ali. Vá, responde lá que eu já digo que depois já faço. A pergunta era... se os sócios ainda eram... Se ainda são o core do clube. Epá, os sócios no Sporting, bem ou mal... são, digamos, os representantes delegados dos adeptos. Portanto, tens aqui uma AG delegada de adeptos. É lá! Viste? Eu já disse que ia complicar isto. É lá! Que são os sócios. Isso é uma maneira muito transviesada de ver a coisa. É lá! Deixa-me dizer. Então deixa-me continuar aqui na minha contra-provocação. Que é, bem vistas as coisas, quando tu tens adeptos, massas de adeptos, que vão todas atrás dos maiores boatos, das maiores baboseiras que se passam nas CMTVs desta vida, e outros boatos que tal, e outros mitos e lendas que se vão criando por aí,
Muitas das vezes os próprios sócios, em vez de pensarem um bocadinho pela sua própria cabeça, se calhar também são proxies, como se diz na informática, ou procuradores, ou representantes, delegados, dessas correntes às vezes que passam por aí e tomam-se decisões assim a papo seco, em bom português. Portanto, respondendo à tua pergunta, os sócios, bem ou mal, às vezes comportam-se, ou pelo menos grande parte dos sócios, agora aqui sendo mesmo provocativo, grande parte dos sócios comporta-se como um bocadinho o apalpar do barómetro do sentido das massas adeptas e depois acabam por ir na onda. Mas será que se os clubes hoje em dia fossem empresas sem sócios, ok? Uma empresa gerida do ponto de vista do sucesso desportivo, vamos fazer uma questão idílica aqui, para não entrarmos aqui em outras questões. Essa gestão desportiva estaria votada ao insucesso porque não há sócios no clube? Essa gestão desportiva não seria impulsionada ao sucesso porque são os adeptos que te dizem e te empurram, e depois a empresa consegue ou não atingir objetivos. Deixa-me só um exemplo muito rápido e calmo já. O Arsenal, durante muito tempo, a seguir a ser campeões ali logo ao início dos anos 2000, como empresa, dava uns resultados fantásticos. Todos os anos o Sr. Wenger os levava à Champions, portanto, Cacau entrava, vendiam os jogadores, trocavam os jogadores, chegavam sempre ali aos oitavos de final, depois levavam sempre na marreta do Bayern de Munique, os próprios adeptos do Arsenal fartam-se de gozar, fartavam-se de lembrar que chegavam ali aos oitavos e apanhavam com o Bayern de Munique, calhava-lhes quase sempre, e iam de vela. Mas como empresa, tudo certo. Ali, normalmente, top 4 para entrarem na Liga dos Campeões, da Premier League. No ano seguinte iam à Liga dos Campeões, faturavam umas massas, os cobresitos, todo o dinheiro entrava, receitas, pronto, e ficavam por ali. Às vezes até tinham internamente ganhavam uma taça ou outra. Agora diz-me uma coisa, qual é o estado anímico e qual é neste momento até a própria performance do Arsenal que está a cair a pique? Perdeu a competitividade de andar sempre a olhar lá em cima no primeiro lugar. Mas isso é por falta dos sócios? É por falta. Quando tu tiras, atenção que não estou a dizer que a gestão tem que ser feita pelos adeptos, assim de coração. Não, eu também não. Eu estou a dizer estou a dar o exemplo do Arsenal por uma questão prática. Como empresa, fantástico. Como empresa, deixava o Sr. Wenger 50 anos como gestor. Tudo bem. O dinheiro entra. O dinheiro, aquilo funciona. Chegam sempre à Champions. Mas perguntas a qualquer gajo do futebol, e especificamente aos adeptos do Arsenal, ou não só, que diziam que o negócio era insustentável. E caiu abruptamente. E caiu desconstruindo. À escala, nós tivemos o Sr. Wenger, e não vou qualificar, nós tivemos o Sr. Wenger que era o Paulo Bento Forever. 3 ou 4 épocas a entrar na Liga dos Campeões, portanto dinheiro a entrar, fase de grupos, até uma vez foste aos oitavos, e eu lembro-me, e esta é a minha experiência, que eu mando o Paulo Bento já dizia, mas estagnámos e vamos bater de frente contra a parede porque não estamos a evoluir. Passa a bola. Rui, passaram-te a bola, apanha e leva. Pensava que eras tu que ias falar. Mas pronto, eu posso falar sobre isso, que é, eu não concordo com essa visão do Pedro, porque acho que para já quer dizer, não é tão literal assim como eu estava a dizer, e acho que a história do Paulo Bento faz sentido o que ele estava a dizer, a leitura, mas não faz sentido por outro aspecto, que é o próprio negócio do futebol mudou e a própria visibilidade e visão dos sócios perante o seu clube mudou. Eu acho que, infelizmente tenho que dar este exemplo, acho que para toda a gente perceber, que é, desde que Luís Chico Vieira entrou no futebol e que posteriormente existiu um Bruno Carvalho, houve mais pessoas a quererem saber dos seus clubes. Porquê? Porque houve mais informação, houve redes sociais, houve isso tudo. Portanto, quando existe mais informação, as pessoas acham que sabem mais do clube delas, o que é mentira. Uma coisa é o modelo de negócio, como o Pedro estava a dizer, que é, eu acho que um clube não sobrevive sem sócios.
Porquê? A menos que seja um clube que saiba que vai à Champions todos os anos, que também não pode garantir isso. Portanto, é sempre viver no risco. Com sócios, o risco é menor. É menor, porque aí acho que não tem, se for no modelo empresarial, o clube não tem sócios, tem clientes. E eu, se for cliente de um clube, já não aceito pagar para não ganhar. Pago porque sou cliente de uma empresa, não sou associado de um clube que eu amo. São duas coisas bastante distintas. Ou seja, tu nunca amarias o Sporting se o Sporting fosse uma empresa? Se o Sporting fosse único e exclusivamente assado ou vendido a alguém, eu continuaria a amar o Sporting, mas deixaria de ser cliente do Sporting. Não lhe pagaria cota, deixava de ser sócio. Porque uma coisa é eu pagar, eu sou sócio de um ginásio, de uma coisa qualquer. Agora, o meu clube tornar-se algo que, por mais que seja o futuro, e que toda a gente diz que... eu acho que, por exemplo, a Liga Inglesa perdeu muito. Perdeu muito. Não, as únicas pessoas que podem dizer que não perdeu foi é um grande espetáculo, é vendida para não ser mais quantas coisas, o futebol é um espetáculo. Perdeu aquilo que era a essência, que tu hoje não vês um derby Everton, o derby Merseyside da mesma forma que vias antigamente. Aliás, hoje em dia não se vivem os derbys, nem os clássicos, da mesma forma que se viviam antigamente. Eu acho que a rivalidade é exatamente por isso. A rivalidade, quando existe, até de uma forma exagerada, porque para alguns pode ser exagerada, eu acredito que isso é a essência do futebol. Porque tu hoje em dia dizes assim, o Benfica vai jogar com o Belém. Toda a gente diz que é um derby. Não é derby nenhum. E cada vez mais o Benfica Sporting, ou o Sporting Benfica, está a perder essa qualidade de derby. Porque eu lembro-me quando o país parava para ver o Benfica Sporting, ou o Sporting com o Porto, ou seja o que for, e hoje em dia já é um bocadinho mais relevante. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas estão-se a afastar do futebol, e estão, porque as pessoas que estão no futebol quiseram assim. Cada vez mais que o futebol for um negócio, eu sei que é, né? Mas quando for 100% um negócio, vai ter só clientes. E eu não vou ser um desses clientes, é isso que eu queria dizer. Bom, eu gostava de começar uma coisa que ia dizer há bocado ao Pedro e depois parei para o Pedro começar a falar, porque acho que é importante nós percebermos um bocadinho o papel do sócio ao longo destes anos todos. Ou seja, desde que o Sporting foi fundado até hoje, o papel do sócio mudou muito. E as pessoas associavam-se dos clubes para poderem praticar desporto. Não tinha a ver propriamente com o facto de serem ou não serem deste, daquele ou daquele outro, ou eram ferranhos disto ou daquilo. Pronto. Sim, como ser sócio do Inatel, ser sócio as pessoas, do ginásio. A partir penso que no final do século XIX, começou-se uma moda, como qualquer outra, começou-se a advogar a prática do desporto e da vida saudável. E a partir dessa altura, os clubes começaram a crescer como forma de associativismo. Ou seja, as pessoas associavam-se para poder praticar desporto. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que hoje em dia isso perdeu-se. Ou seja, as pessoas hoje em dia não são sócios do Sporting para poderem ir à ginástica ou para poderem ir à piscina. Não, as pessoas hoje em dia são sócios do Sporting exatamente para poderem ir ao futebol ou às modalidades de pavilhão a partir do momento em que o Sporting tem facilidades de bilhete e no caso, por exemplo, do futebol, só quem é sócio é que pode adquirir Gamebox. E, portanto, é muito por aí que a coisa hoje em dia vai relativamente à figura do sócio. Claro que no nosso clube, como é óbvio, não podia deixar de ser, temos alguns sócios cuja única coisa que são sócios é para poderem ir a Assembleias Gerais. Mas isso, uma modalidade que no Sporting está fortemente implementada e que é pena não haver campeonatos europeus, porque se houvesse a gente dava aquilo. Já os tinha limpo. E éramos campeões há muitos anos. E portanto, na prática, hoje em dia a cena do sócio transformou-se numa cena de paixão. E portanto, dessa ligação afetiva
que existia ao clube. E, repara uma coisa, 90% das pessoas, eu penso que será 90%, muito mais porcentagem, das pessoas que dizem que amam o Sporting não são sócios do Sporting e têm a mesma ligação afetiva que tu falavas há bocado. Portanto, ao sócio, hoje em dia, está reservado somente duas questões. O direito à admissão, portanto, no facto de ganhar, ter uma Gamebox. Se forem da claque, isso não é verdade, mas isso são outros 500. É verdade, se forem de só sócio e da claque, não tens direito a Gamebox. Tens direito. Eu sou sócio das duas e tenho Gamebox Sporting. Isso foi o ano passado, não tiveste. Mandaram-te andar. Então não foi? Não. Tu não estás a confundir duas coisas. Mais uma vez, isto é importante para alertar toda a gente que acha. Esclarece. Que funciona assim. Eu sou sócio de uma claque e sou sócio do Sporting. Claro, e tenho Gamebox do Sporting. Sim, não é da claque. Não é da claque. Eu sei que não é. Só que as pessoas, os membros das claques daram-lhes o acesso mesmo que tivessem Gamebox. Não, filha. Não foi isso. Então. Deixa-me explicar. A quem foi vedado o acesso eram aqueles que não tinham Gamebox Sporting e só tinham Gamebox da claque. Ok. Pronto. Então, esclarecido, continuando. Ou seja... Não, é só para não dizer nenhuma asneira. Aliás, há muita gente, pelo menos na Juveléu, muita gente mesmo com Gameboxes douradas. Eu gostava que depois na central mostrassem as deles, para ver quem é que tem mais. A minha é branca. Não, olha, a minha agora é cinzenta, porque é com o cartão. Não, mas veja, isto de Gamebox douradas, vocês sabem o que é dizer, não sabem? Sim. Eu não tenho. Eu não tenho. Não tenho mais de 10 anos de Gamebox, mas conheço quem tem. E não é um unicórnio. Continuando. E esse agora é um bocado esquisito. Unicórnios em Alvalade? Ui, tantos. Jesus. Não vamos falar nisso, porque há muita gente que vai a Alvalade que se fosse testado para as drogas, de certeza absoluta que estava preso. Mas pronto, vamos continuar. Estava eu a dizer uma coisa que era, de facto, o papel do sócio ao longo destes anos todos mudou muito e mudou de forma muito substancial. Ou seja, nós deixámos de ser o sócio participativo na vida do clube, naquilo que diz respeito ao desporto, e passámos a resumir-nos somente ao sócio com participação associativa. Ou seja, elegemos os órgãos dirigentes e depois, para que possamos ter acesso às gameboxes e essas coisas todas, às benesses que os sócios têm, da mesma forma que no meu tempo, quando eu me fiz de sócio a primeira vez, o sócio tinha direito a bilhetes mais baratos porque para ir ver a bola e às vezes até lhe ofereciam um outro bilhete e portanto o sócio sempre teve uma benesse para além do facto de poder praticar desporto. Ora, isso mudou e mudou de tal forma que parece que a nossa discussão hoje em dia se centra um bocado neste aspecto. Só ama o clube quem é sócio do clube. E eu acho que... eu não estou a dizer que foi o que vocês disseram. Não é isso que eu estou a dizer. Parece-me a mim que às vezes a discussão é um bocadinho por aí. Não estou a dizer que foi o que vocês disseram. Isso a mim faz-me alguma confusão, porque a grande massa apoiante do Sporting não é sócio do Sporting. Se nós somos de facto 3 milhões e meio de portugueses, ok, nós não chegamos a ser 10%. Somos 158 mil. Portanto, nem sequer chegamos a 10%. Ou seja, a história dos clubes e a história da paixão e a história da exigência, ok, que eu acho que é ainda hoje, a exigência, eu acho que é ainda hoje aquilo que se calhar torna o sócio importante num clube. Okay? É a exigência e é poder traduzir essa exigência num voto na direção. E isso está cada vez a ser mais mitigado, vamos dizer assim. Isso está-se cada vez a perder mais. Mas, de facto, o que nós temos hoje em dia é a única coisa que um sócio pode fazer que um adepto não pode é pressão sobre quem o dirige. E isso hoje, eu acho que o Varandas, o Rogério Alves e todas essas pessoas engraçadas que estão hoje no Sporting arranjaram maneira de até isso não acontecer. Portanto, a pressão não lhes toca, eles conseguem se fazer autistas e passam pelos pingos da chuva como se nada fosse, mantendo aquela realidade alternativa que estão a fazer o melhor
o melhor, e o Sporting, quando eles acabarem, vai ser um clube fortíssimo Gil, ao nível isso também só acontece porque, lá está, os sócios querem. Não, mas é verdade. Eu já não falo tanto. Repara, Pedro, eu já nem sequer falo na discrepância, porque há aí uma pessoa que, num comentário que nos deixaram no YouTube, penso que foi no YouTube, já não tenho presente, foi no YouTube, foi no Facebook, que nos disse que nós devíamos falar do Sporting de várias perspectivas, das claques, dos Stromp e por aí fora. Ok? Portanto, das várias, dos cinquentenários e por aí fora. E eu acho que o problema do Sporting acaba por ser esse, que é todos nós queremos influenciar o clube de alguma forma, mas só uns é que descobriram a fórmula dourada para o fazer. Portanto, estou a falar nomeadamente dos Stromp e dos cinquentenários e mais não sei o quê, que de facto têm uma via, que são sócios como eu e vocês, portanto no papel essencial eles, a única coisa que diferem se calhar é porque têm mais anos de sócios do que nós e têm mais votos e por aí fora, que é outra coisa que um dia destes nós deveríamos... Deixa-me só dizer, e sendo mauzinho, vou desiludir muita gente, mas os cinquentenários todos, ou seja, toda a gente que tem mais que 50 anos de sócio para cima, só vale 10% dos votos. Os outros 90%. Sim, não, mas estou a dizer que é importante lembrar à malta, não são. Os cinquentenários só valem 10%. Os outros 90% só não ganham se não querem. E é pré-Covid. Também convém acabar com essa conversa. Os velhos mandam nisto tudo. É mentira. E é pré-Covid, porque pós-Covid a coisa pode ficar... Porque pós-Covid... Mas olha lá, se começares a ganhar 10-0 é melhor, porque sabes que os 90 dividem-se, os 10% se calhar não se dividem. Não, aí é que está uma coisa que se calhar vamos bater no outro ponto aqui. É que tu, quando tens grupos de sócios, subgrupos que são organizados e quando escolhem lá entre eles quem é que apoia ou quem é que seguem, esses 10% são unidos e toda a gente vota para ali. Votam no candidato A ou no candidato B. E os trompos é igual, não penso que os trompos são diferentes. Portanto, mas os trompos são 30 ou 40 pessoas, não é mais que isso. Mesmo que tenham todos 10 votos, Pedro, estão todos dentro dos cinquentenários. Pedro, está bem, mas é assim, uma coisa é tu teres 50 ou 60 votos e almoçares todos os dias com o Varanda. Outra coisa é tu teres 5.600 votos, cotas pagas e 3 requerimentos feitos e o Rogério Alves mandar-te para a cena, andamento. Isso em questões fora de eleições, mas em eleições... Repara uma coisa, a questão é muito difícil porque se eu como sócio não consigo pressionar os meus dirigentes quando eu acho que as coisas estão mal. Obviamente que isto é uma democracia e não posso eu, no meio de 158 mil, ser o único a pressionar e a achar que essa pressão deve ser concretizada. Não é isso. Mas por isso é que temos Assembleias Gerais onde as maiorias decidem. Agora, a questão é que a partir do momento em que eu perco a possibilidade de, enquanto sócio, de uma prerrogativa que os estatutos me dão, que é pressionar ativamente os meus corpos gerentes, então eu tenho um problema. Que é assim, o meu papel de sócio resume-se exatamente... Tu que estás a desestabilizar. Não, o Sporting, a grande maior parte dos sócios, qualquer coisa que tu digas, ou melhoramento que tenhas a apontar, ou qualquer coisa, ou questão que te levantes, estás a destabilizar. Claro que está, isso é como o Rui dizia hoje no vídeo dele, não é? Há que separar a parte desportiva da parte associativa. Mas é só ele que faz isso, a maioria das pessoas está-se borrifando para isso. E enquanto o Sporting for em primeiro, o Varandas é o maior. Quando o Sporting perder pontos, o Varandas volta a ser paneleiro e não pode, e não sei o quê. Mas há uma coisa aqui muito importante, é quando o Sporting perder pontos, a culpa não será do Varandas. Porque nós temos que perceber duas coisas. Eu acho que os sócios têm que entender que é, o Sporting não está em primeiro lugar por causa do Varandas e não vai sair dele por causa do Varandas. É isto que é importante. Porque Rui, assim, os sócios têm que perceber muita coisa. O problema é que eles não percebem. Não, é porque eu acho que o que falta, o que os sócios acham, e não é só do Sporting, eu acho que agora que conheço mais a realidade do
do associativismo em Portugal é conseguir entender que temos muito mais em comum com todos os outros do que aquilo que eu ao princípio achava. Mas que é assim, eu acho que muita gente vive olhando para o retângulo mágico e olhando para o telemóvel e adquirindo as informações que vêm ali como verdades, conforme lhes interessar. Porquê? Porque os sócios do Sporting não vivem o Sporting por dentro. Eu vou dar vários exemplos para vocês entenderem. Certo. E acho que para toda a gente entender, que é, há muita gente que fala contra as claques, que nunca entrou em nenhuma sede de uma claque, nem nunca viu um jogo numa claque. Há muita gente que fala contra o Grupo Stromp, sem nunca ter conhecido as pessoas do Grupo Stromp. Há muita gente que fala sobre várias fações do nosso clube, sem as conhecer por dentro. Se as conhecessem todas, havia muita gente que mudaria de opinião, e eu acho que algumas até iam manter ou até piorar. A questão é, temos é que entender que, sem conhecer minimamente os assuntos que são realmente importantes, que são essenciais para o presente e para o futuro do nosso clube, não é não os poder discutir, podemos discutir à vontade. Eu também posso discutir o Orçamento de Estado, posso é não ter os mesmos argumentos que outros, mas acho que é importante as pessoas saberem mais sobre o Sporting para o poder discutir. Mas olha, eu dou-te um exemplo. Fizeste-me lembrar uma coisa engraçada, que é assim, relativamente ao Stromp, mais o Stromp que os cinquentenários. Os Stromp são a maçonaria do Sporting. É verdade. São a maçonaria do Sporting. Ninguém sabe o que aquilo é. Toda a gente tem umas luzes, umas ideias, e depois os gajos fazem lá uns jantares secretos e mais não sei o quê. E toda a gente acha que aquilo é a mãe de todos os males. Aquilo não... Da mesma forma que a claque não é a mãe de todos os males, os grupos Stromp também não são, e os cinquentenários também não são. Era o que o Rui estava a dizer. Agora, obviamente que as pessoas cavalgam uma importância que lhes dão. Eu falo aqui de uma coisa chamada Conselho Leonino. O Conselho Leonino não tinha poder nenhum. De facto, já na última fase da sua vivência não tinha poder nenhum. Mas as pessoas tinham benesses e gostavam de ser conselheiras. Então o que é que você é? Eu sou conselheiro. Sou conselheiro leonino. Dá o quê? Dá a bola. Eles conheciam primeiro os orçamentos e não faziam mais nada. Mas as pessoas tinham orgulho de ser, não tinham pejo em ser do Conselho Leonino. Aliás, eu ainda hoje me pergunto por que carga d'água é que o Sporting precisava de um Senado. É verdade. Para que é que o Sporting precisou de um Senado? Qual é a necessidade de um Senado? Qual é a necessidade do grupo de Stromp? Qual é a necessidade? Mas isso é um grupo, mas isso é a mesma coisa que tu agora formares um grupo ali do fundo e dizes assim, grupo dos youtubers do Sporting. Na boa, estás por tua conta. Não é. Não, na boa. Porquê? Desde que eu não tenha privilégios, nem eu tenha papel importante na decisão da vida do Sporting. Não concordo. Oficialmente eles não o têm. Só que o Então, olha lá. Dizer que o Stromp é a maçonaria do Sporting. Mas eu não disse isso. Eu não disse isso do ponto de vista de ser. Eu disse isso porque as pessoas agem com o Grupo Stone da mesma forma que agem com a maçonaria. Ninguém sabe o que é, mas toda a gente opina e toda a gente manda bitites. E toda a gente diz que é a mãe de todos os males. Percebes? É isso que eu estou a dizer. Ou seja, de facto, para mim, é assim. Repara, o Grupo Stromp tem o mesmo poder que a Juveléu. Em termos institucionais, em termos estatutários, daquilo que está consagrado nos estatutos do Sporting, exatamente a mesma coisa. Pertencem as duas à família leonina. Percebes? Não tem mais menção. Não tem mais menção. E não há mais menção sobre não há mais o que menção nenhuma. Agora, tu podes-me dizer assim, está bem, mas nos trompos está lá o não sei quantos, o Zé Maria, o Zé e esses moços almoçam todos os dias, se for preciso, com o Varandas e com o Rogério Alves. Pois é, tem uma coisa que se chama influência de magistratura. Que é uma coisa que as claques não têm. Que é uma coisa que os outros grupos afetos ao Sporting não têm. Que é uma coisa que se tu formares a associação de youtubers do Sporting, provavelmente no início não traz. Agora imagina que tu começas a ter muita audiência, começas a ter muitos seguidores, começas a ter muita gente que te segue, começas a ter peso e de repente tu és um grupo Stromp.
Só não te chamas Strom, és o grupo Strom. Porquê? Porque quem tem o poder diz assim, olá, espera aí que eu tenho que ir falar com este moço. Que este moço é que move montanhas e eu preciso de perceber se o gajo move montanhas na minha direção. Aliás, tu próprio experimentaste isso, não é nada do outro mundo. Tu próprio experimentaste. À medida que os teus vídeos foram começando a ter mais audiência e tu começaste a ter maior capacidade de penetração no universo sportinguista, tu começaste a abrir portas e a terem pessoas a ligar para ti e a querer falar contigo, que se calhar ao início nem sequer te olhavam, quanto mais te ligarem e dizer o que quer que fosse. Portanto... Mas é importante, mas é exatamente por isso, tocaste no ponto certo, que foi, é exatamente por isso, por ter existido esse crescimento e por eu perceber quem é que me ligava ao princípio e quem é que depois, e com quem é que depois eu acabei por estar e falar e tudo mais, que eu entendo qual é que é o objetivo dessas pessoas e também entendo como é que funciona, entre aspas, acho que o Pedro caiu. O grupo Strom. Não, estou aqui. Parecia o Pedro a fazer estátua. Mas eu não estou a dizer como é que eles funcionam, eu sei exatamente como é que eles funcionam. A grande questão é essa, em termos institucionais, o grupo Strom tem tanto poder como as conversas a verde e branco. E eu nunca utilizei, ao contrário do grupo Strom, eu não faço aquilo que o grupo Strom faz, que é, eu nunca utilizei essa força para nem o meu próprio proveito, nem proveito de ninguém. Mas se tu perguntares aos senhores do grupo Strom, eles também te vão dizer, eu também não. Que conversa é essa? Não estou a perceber onde é que... Há provas do contrário. Não sei onde é que você quer chegar, eu por isso simplesmente votei, ponho as minhas pessoas a votar naquele candidato ou no outro candidato. Estás a ver? Põe as minhas pessoas a votar naquele candidato. Então claro, vai dizer às pessoas, aos amigos dele, olha, vota no Varandas ou no Zé Manel da esquina que é melhor que o outro. Pronto. Mas supostamente não é cada um tem que ser. É porque é assim, na Juveléu, que não funciona assim. Na Juveléu ninguém diz a ninguém que tem que votar. Pois não. Vá, que faz-me acreditar em unicórnios outra vez. Olha, é o que quiseres apostar. Desculpa lá, estás a brincar comigo? Então, obviamente. Não, estou a falar sério. Não, estás a brincar, só podes, não digas isso, impossível. Repara, em qualquer associação onde haja eleições, mentira, há sempre a necessidade de influenciar votos. Se não sabes o que é caciquismo, eu explico. É muito fácil. Na política existem uns que são e os outros que acham que são. Deixa-me só dizer-te isto para tu entenderes bem. Certo. Aliás, até foste tu que me disseste isso uma vez, para tu entenderes aquilo a contradição que tu estás a fazer, que é está a ficar interessante. Eu nunca vi, e há de alguém dizer-me se uma vez aconteceu, eu nunca vi o líder da Juveléu dizer antes das eleições, dizer para se votar neste ou naquele. Nunca vi. Ainda bem. Deixa-me só acabar. Nunca vi ninguém dentro da Juveléu. Há pessoas que dizem, olha, eu vou votar neste e outro. Mas eu vou votar no outro. Mas eu não sei. Como uma coisa normal. Nunca vi uma claque funcionar, aquela claque pelo menos, dizer assim, olha, temos que ir todos votar naquele. Nunca vi. Mas não é isso que eu estou a dizer. E se tu disseres que isso aconteceu, sem nunca lá ter estado... Não, mas isso não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a falar nada disso. Deixa-me só acabar. Como, e pior que isso, quem acredita que alguma vez algum candidato vai dizer assim, olha, os candidatos dizem assim, eu tenho as claques na mão, são aqueles que nunca têm. Sabe porquê? Porque nenhuma claque do Sporting é bem organizada o suficiente para uma claque e votar numa pessoa. Porque aquilo que acontece é que assim, a Juveléu existe para apoiar o Sporting. E mesmo que alguma vez o líder diga isso, que nunca vai dizer, pelo menos eu nunca ouvi. Rui, mas não é isso que eu estou a dizer. Deixa-me só acabar. O que vai acontecer é o seguinte, é que cada pessoa, como nos outros sítios qualquer, vai acabar por votar naquele que quer. Rui, mas não é isso que eu estou a dizer. Deixa-me só dizer uma coisa ainda pior. Deixa-me só espalhar confusão. Ou seja, o grupo Strom funciona melhor como claque do que a claque. São menos. São menos. Isso mesmo assim é contrário, porque o grupo Strom funciona melhor como grupo para votar uma pessoa. E isso é errado. Mas não funciona. Grupo. Mas é eficaz. Mas não funciona. Não. Olha lá. Mas não é isso que eu estou a dizer. É eficaz. Eu não estou a dizer. Nenhum grupo, é isso que eu quero dizer para ficar bem claro. Olha, até não pode ser, porque o grupo Strom votou Benedito, votaram Varandas, portanto não estou a perceber qual é essa história de um dia só. Eu vi? Não,
Mas o Benedito é do grupo Stromp e eu espero que o Benedito tenha votado nele próprio. Pelo menos assim. Tá, não, mas não é isso que eu estava a dizer. Deixa-me só dizer isto que há bocado não disse, só para acabar. Tu disseste que o grupo Stromp, e o Pedro reforçou, organizado pode votar numa pessoa. Eu acho que só o facto de algum líder, de algum grupo, seja ele claro, seja o grupo Stromp, seja outra claro, qualquer, pedirem para os associados votar numa pessoa, nada podia ser mais errado. Tu estás louco, isso passa pela cabeça de alguém. Mas é para indicar, isso não se faz assim, man. Tu estás maluco, ok? Então, e tal, olha, vocês agora vão todos votar, isso não é assim. Tu não sabes, o caciquismo não funciona na ordem direta e pública. Percebes? Ou seja, o que eu te estou a querer explicar, e eu não te disse o que tu acabaste de dizer, eu estou a dizer que dentro da claque seguramente existem sindicatos de voto. Pá, uns mais organizados, outros menos organizados, é assim que funciona. Sabes porquê? Porque a gente é da natureza humana. As pessoas acabam por se organizar. Pá, quem é que eu vou votar, Gil, explica lá à malta o que é sindicatos de voto, se não está aí a malta a pensar que estamos a falar da CGTP ou da UGT. Pronto, vou falar em caciquismo. O caciquismo é uma figura que já existe há muito tempo, e que, se não me engano, vem do brasileiro, do cacique, do rei, do chefe da aldeia, que genericamente aquilo que se faz é, eu, por minha conta, tenho 4 ou 5 pessoas que são influenciadas por mim e que votam onde eu lhes disser para votar. Mas não é do género, não vou pôr isto no jornal e dizer, pessoal, vocês amanhã votam todos ali. Não! Eu chego lá, tenho uma conversa, isto é preciso era pacificamente votarmos no doutor não sei quantos e não sei o que mais, porque é o melhor e não... Em política, isto não é mais pernicioso. Porquê? Porque eu pago as cotas, normalmente somos nós que pagamos as cotas dessas pessoas, os caciques. Portanto, a malta paga as cotas e, portanto, eles só podem votar e, obviamente, que vão votar em que eu mandar. Pronto. Mandar. Ok? E isto acontece em todo lado. Repara uma coisa. É muito fácil. Este número de votos... Em todo lado é exceto na Juveléu. Está bem. Conta-me histórias. É o que eu digo. Unicórnios. Eu não digo que há unicórnios em Alvalade. Não é um bocadinho mais abaixo. É unicórnio. Deixa-me só dizer-te isto. Rui, eu acredito... Não, espera. Certo. Não é verdade. Rui, não é verdade. Não é verdade, deixa-me só dizer isto. Não é verdade, porque é importante eu esclarecer duas coisas. Eu não estou a falar do diretivo dizer assim, moços, a partir de amanhã, nas próximas eleições, vai tudo votar no Rui Rego. Pronto, no Zé Manel Richard. Não é isso que eu estou a dizer. E eu isso acredito que não façam em nenhuma das claques. Não façam. Até porque, se o fizessem, estariam a perder o seu pé. Não é isso que eu estou a dizer. Uma coisa é tu organizares-te subrepticiamente. Os sindicatos de voto nunca são abertos. Não é uma coisa pública. Eu não te vou dizer a ti quem é o meu sindicato de voto. Percebes? Eu sei que tenho 5 ou 6 pessoas que votam naquilo que eu disser, mas eu não te vou dizer a ti. E só se diz quando eu quero ter um lugar. Olha lá, espera aí, deixa-me só interromper, que é para também dar aqui um bocadinho de contexto à malta. Ou seja, voltamos àquela brincadeira, que se calhar não é tão brincadeira que eu estava a dizer, que é, quando tens sócios quase como delegados ou sócios com maior influência, que tu influencias 4 ou 5 gajos à tua volta, que são sócios, mas vão lá ver a bola e, se for à Assembleia é só porque vais desafiá-los a ir ali beber uma Imperial a seguir a uma eleição. E tu dizes, eu, Gil, vou votar no Zé Armando. E a malta toda, não, está bem, eu vou lá com o Gil, vou lá ao meu Imperial, e se o Gil diz que é o Zé Armando, também é o Zé Armando, não é? Ainda por cima é o Gil que me paga. Se fosse no partido político, ainda por cima é o Gil que me paga as cotas, portanto, vou lá mesmo. Aqui não lhes pagam as cotas, aqui a malta paga as cotas do próprio bolso e ainda faz o que lhes manda. Eu não sei. Percebes? Não faço ideia. Agora agora piscou os olhos, o Rui piscou os olhos, portanto não está coisa. Portanto, eu não estou à espera que, e mal fosse se isso assim fosse, que o nosso amigo, salvo seja, eu nunca estive com ele, portanto, nosso amigo é uma força de expressão, Mustafa da Juveléu, dissesse, pessoal, a partir de agora vai tudo votar no individual. Eu espero que se ele algum dia fizer isso, tenha pessoas a quem levem a água, não seja ele o aguadeiro, porque nenhum cacique é aguadeiro de 300 mil pessoas. Eu vou aqui, vou além, não sei quantos. Pronto. Portanto, eu espero que se ele algum dia fizer isso, não o faça publicamente, nem a ele nem a ninguém. E portanto, eu não estou
E por O isso Dr. Rui quer intervir. o Dr. Rui vai ter que esperar um palavra. bocadinho, que eu ainda tenho que fazer a ponte para o Stromp. E para o Stromp, era o que eu tinha a dizer há bocado, era isso. De facto, o Stromp também não tem lá ninguém que diz assim, e tal, vocês agora vão todos votar no Manel Jaquim. Não diz. Mas a gente às vezes explica às pessoas inteligentes porque é que é mais benéfico para o clube votar na figura A do que na figura B. Vá, Rui, dá-lhe. Ser é a seguinte. Fico muito ridículo assim. Não. Ficas muito mais bonito. Mas muito mais bonito. Também serve, já percebemos que a almofadinha também serve como chapéu. Só não devias era estar de t-shirt. Só não devias era estar de t-shirt do Sporting, mas isso pronto. Porquê? Porque é para não faz pandan. Ele queria outro tipo de verde. Ele queria outro tipo de Não. Ele está com a camisola ainda por cima do guarda-redes, portanto, porte-se lá como deve ser. Vá, siga. Ui, isto é croquetismo intrínseco. Exatamente. Porte-se bem, deve ser. Está com a t-shirt do Sporting vestida. Vá, siga. Eu já não vou comentar essa parte. Há uma parte que eu queria dizer que é, para só voltar a tocar nesse ponto, que é, as claques nem sequer, e eu sei, aquilo que eu vou dizer pode ser, não sei se as pessoas vão entender, mas eu sou responsável pelo que digo. As claques nem sequer têm poder para se organizar alguma vez para fazer isso que estás a dizer. Serem elas todas um sindicato de voto. É difícil. Organizar um sindicato de voto com 33.200 pessoas não é fácil. Não, uma claque nunca foi. Aliás, e vê-se por isso, vê-se exatamente, olha, esta história, Bruno Varandas e tudo mais, esta história que houve recentemente, deu para perceber muito bem que as claques, nenhuma delas tomou partido sobre, ou nem sequer soube em que ponto. Oi? O Rui caiu. Acho que foi o grupo Stromp. Não, estavam a ligar. Pensei que fosse o grupo Stromp. Tinha sido o Dr. Tito, uma grande vénia do Dr. Tito, com a sua batuta, ali, paz! Batuta é o ponto de exclamação. Por isso os pontos de exclamação... Eles têm uma batuta, quando passam a chefia do grupo. Não é a palavra. É quando tu nomeias um novo presidente, passas mesmo uma batuta. Existe mesmo. Tu fala sério. Olha, o Rui vai dar aquela almofadinha ao pessoal e quem ficar como orador nesse dia, como Cicerone, põe a almofadinha cá em cima na cabeça. Aquilo funciona como o ramo da noiva, que é quando a noiva casou-se, atira o ramo da noiva e a outra agarra e pronto, vai tentar casar. Ali é como uma batuta. Mas, Rui, desculpa. Deixa-me só dizer uma coisa que eu concordo contigo. Eu também acho que uma claque dificilmente se conseguiria organizar num sindicato de voto. Porque são 3.200 pessoas, não é fácil organizar-se isso tudo para as pessoas votarem todas no mesmo sítio. Até porque eu ainda não percebi, e se calhar tu és gajo para me explicar isso, como é que se organiza a Juveléu. Esquecer que o tema é sócios. Então a Juveléu também é sócia. Não? Mas são... Está bem. Então, olha, deixa isso para outra altura, mas eu gostava, guarda lá essa na gavetinha, porque eu gostava que me respondesses como é que é a estrutura da Juveléu, que eu nunca percebi. Ok. Queres que eu explique agora? Se conseguires fazer isso em 2 minutos. Em 2 minutos não consigo. Então, espera aí, temos uma direção, não é? Sim. Temos uma direção. Abaixo dessa direção há o quê? Chefes de grupo? Sim. E cada chefe de grupo... há a direção, depois tem a direção é feita pelo presidente, depois tem o resto da direção que tratam de vários assuntos, porque existem. Primeiro existe quem trate da logística, né? Depois existem tens o SAMI, que é o capo, não é? Depois tens as pessoas que trabalham, que tratam das instalações, e tens os chefes de núcleo espalhados pelo país, né? Pelo país. Os chefes de núcleo de cada país, pelo país e fora do país. Ou seja... e isso tudo é eleito numa só lista? Isso tudo é eleito numa só lista, sim. Quer dizer, normalmente os chefes de núcleo, isso acaba por ter muito mais tinta e coisa para lhe explicar. Mas a direção é assim, é votada e a equipa da pessoa que ganhar... Escolhe os chefes de núcleo, ou não?
Sim, à partida os chefes de núcleo são escolhidos pelo próprio mudam, núcleo, mas não mudam assim com tanta frequência. Ok. Então já percebi. Pronto. Voltando à questão dos Há sócios. núcleos que vão se formando e tudo mais. Mas antigamente era diferente, atenção. Mas pronto, não quero falar sobre isso. Nós aqui temos uma questão que é, de facto, os nossos sócios, perante o Sporting, todos os sócios têm exatamente os mesmos deveres e as mesmas obrigações. Agora, de facto, existem alguns... Então diz, força, avança. Esqueci-me que foi, há bocado que eu queria só dizer, e é rápido, que não respondi ao Pedro, que era os adeptos do Sporting amam muito o Sporting, é verdade. Aliás, eu não meto em causa o amor que ninguém tenha pelo clube. Agora, eu acho que se eu for sócio, acho que não serve só para a gente ir votar e ter descontos, serve também para nós ajudarmos o clube. Supostamente, eu quando comecei a ser sócio, não era por isso, mas com o passar do tempo pensei que o meu dinheiro era importante para as modalidades. Também hoje, se calhar, também não é. Mas pronto, a questão é que eu acho que se eu for sócio e houver mais poder, ajuda o Sporting a ter mais poder monetário. Os outros, eu quero acreditar que isso é possível. Agora, se realmente isso conta ou não, eu já nem quero pensar muito sobre isso, porque eu conheço muita gente que não é sócia e que estou-lhes sempre a dar na cabeça para eles serem, estás a perceber? É importante as pessoas poderem ter opinião e ajudarem o clube, é isso. Mas a questão é essa, é que é saber se de facto hoje em dia a opinião do sócio é assim tão respeitada e tão valorizada como era há 10 anos atrás ou há 6 anos atrás, se tu quiseres. Ou seja, o que eu acho hoje em dia é que tu não tens a mesma e não te vão dar mais. Ou seja, o fenómeno desportivo, tu começaste por ser a única fonte de receitas do clube, as cotas. Os clubes, aliás, ainda hoje os clubes pequeninos do bairro sobrevivem à conta de cotas e à conta dos FIIs que cobram. Não mais nada. Não, e à conta dos FIIs que cobram, sei lá, para os miúdos jogarem desporto, fazerem desporto e mais não sei o quê, porque as cotas já não chegam. Já não chegam. Portanto, se esse é o caso para um clube pequeno, para um clube como o Sporting, os sócios, ou são na ordem do 1 milhão pagantes. Okay. Pronto, exatamente. Ou são na ordem de 1 milhão pagantes, e então aí tornamos-nos relevantes, ou de facto, a partir do momento em que as modalidades comecem a ter maior necessidade de dinheiro, tu vais deixando cada vez de ser menos relevante nesse aspecto. Portanto, hoje em dia, nem por sombras, a cotização é a primeira fonte de rendimento do clube. Mas nem por sombras, nem de perto nem de longe. Portanto, ou seja, é por isso eu digo, nós temos aqui uma questão de paixão, e aí concordo contigo, ok? Somos de tal forma apaixonados que queremos pertencer ao clube e queremos nos fazer associados e pagar cotas e por aí fora, não. Mas, na maioria dos casos, aquilo que eu estou a ver é que, à medida que o tempo for passando, esta figura de sócio vai ter tendência a desaparecer. Porquê? Porque nós deixamos de ter, ou seja, os tempos do clube não se coadunam com os tempos associativos. E então passamos a ter um problema. Porque passamos a estar desincronizados uma coisa da outra. Que já hoje começamos a estar. E portanto, vai haver um problema daqui para a frente, que é, quanto mais o tempo passar, menos a figura de sócio vai ter relevância. Hoje em dia tu só tens sócios a este nível porque o Bruno Carvalho disse assim, é Gamebox, futebol, tens que ser sócio. Senão tu nunca tinhas recuperado o número de sócios. Porque as pessoas não se fazem de sócio, as pessoas fazem-se de sócio para terem alguma coisa útil na mão. Percebes? Sim, e a coisa útil na mão é ir ver a bola, ou ir ver a modalidade ao pavilhão, é ir ver essas coisas. Mas essas pessoas que são sócios, repara bem, as pessoas que são sócios para ter Gamebox também têm opinião e também... também vão a Assembleias Gerais, hein? Eu não, sem dúvida. Pronto. Eu acho que uma pessoa que vá a uma Assembleia Geral... Aliás, isto devia-se pôr assim. Isto pode ser mal aquilo que eu vou dizer, mas não é a questão de não poder opinar. Eu se calhar vi muita gente
já a falar sobre Sporting, a discutir Sporting, que nem sócio é. Verdade. Eu não posso pôr o amor dessa pessoa em causa. Só porque não é sócia. Por não ser sócia. Só porque não é sócia, sim, concordo. Mas posso dizer que a opinião dela é menos importante que a do sócio, porque o sócio pode, pelo menos, por mais que valha zero, ir votar. Pois está bem, mas não, repara uma coisa, mas o problema não é esse, o problema é que não, a grande vantagem do sócio não é poder votar. Isso é um engano. Está bem? O grande direito do sócio... Não, amigo, desculpa, estás enganado. O grande direito do sócio é poder questionar diretamente as pessoas que gerem o clube. Por isso é que eu não entendo esta história que as pessoas têm de não sei o quê, querem votar em iVotings e o caraças e nananã e cenas tipo por Teams e mamá. Repara, a minha única vantagem é eu, enquanto sócio, posso chegar a um palanque e dizer olhos nos olhos à minha direção, ou poderia, ou deveria, dizer-lhes, meus amigos, porque é que isto está assim, porque é que isto está assim, porque é que isto está assim. E isso não acontece porque, infelizmente, temos um presidente de mesa da Assembleia Geral que é uma nódoa. Que é para não dizer mais nada. Pronto, não, desculpa, espera. Não é uma nódoa. Peço imensa desculpa, Dr. Rogério Alves. É alegadamente uma nódoa. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Mas eu aqui deixem-me pôr aqui um espírito um bocadinho mais deve ser de gás de engenharia, mais apontado à solução. Isso só acontece, e essas estrapalhadas só acontecem, porque as pessoas que têm os votos, que são 50%, 60% sempre das votações, que são as pessoas que têm os 4 votos, 5 votos, 6 votos, 7 votos, 8 votos, 9 votos, simplesmente estão a borrifar para o clube o tempo todo. E só que, não digas que as pessoas dos 7 e 8 votos estão a borrifar para o clube. Não, então... Não, porque ele tem 7 ou 8 votos. Não, eu vou confessar, acho que tenho 7 ou 8 votos neste momento. Olha o que é. E digo-te que... quando eu digo que estão a borrifar-se, é porque tu tens estes tais... tens sempre uma direção que quer sempre manter o poder, isso é legítimo, qualquer direção que lá está, esta, outra, não interessa. E os únicos grupos que há organizados de influências, chamemos assim, é os tais cinquentenários, os trompes, e depois o resto da coluna está-se tudo borrifando. E eu nunca vejo, e nunca é sintomático, que na hora da verdade, nas horas das eleições, a malta que tem os 20 anos de sócio até aos 40 anos de sócio, que é os grupos que eu acabei de dizer, dos 4 aos 9 votos, nunca se entende. Divergem toda. Vão todos para cada um do seu lado. Mas isso é natural, Pedro. E depois, mas não é, desculpa, o que não é natural é que depois vem todos, vai tudo para todo o seu lado, certo? Mas depois tens aquele momento hipócrita do Sporting, do Sportingista, que depois quando olha para as eleições e viu quem é que foi eleito, epá, sacanas dos velhos, pá, voltaram a meter estes gajos, que acho que é que não interessa a ninguém. Quando os velhos foram eles próprios. Porque os velhos, supostamente, os tais cinquentenários e tropos, valem 10%, amigos. Votam todos certinhos no mesmo. Mas valem 10%. E repara uma coisa. Eu não acho que seja... sinceramente, eu não acho que seja... Deixa-me só dizer uma coisa. O Varandas tem 40 e tal % da votação. Não foi os tropos e os cinquentenários que votaram só neles. Houve muita malta. Com 2 votos, 3 votos, 4 votos, 5 votos, 6 votos, que votaram Varandas. E bem, acharam que era melhor. No Varandas ainda foi pior. Houve muita gente com 8, 9, 7 e 6 votos que votou nele. Votou convictamente ou achou que era a melhor solução? Tudo bem, porreiro. Não digam é que lá apareceu por acaso. É como a história das eleições em Portugal. Epá, mas quem é que votou no Passos? Ninguém foi. E quem é que votou no Sócrates? Não sei, não conheço ninguém. Eles aparecem lá porque apareceu. Olha, puf, calhou. Epá, o Portas apareceu lá porque o convidaram. Pronto. Sim, mas o Dr. Portas, coisa. Eu não queria dizer-te isto assim. Não, mas podes dizer.
Mas, por exemplo, mesmo a história do Dr. Portas à Sporting, são aqueles grupos que tu consegues perceber que tens ali 7, 8% e que dás aquela... O Dr. Portas... É uma coisa que eu te queria perguntar e acho que isto é o tema ideal. Chuta. Para nós falarmos sobre isso. O Gil desapareceu. Não faz mal. Ele é do PS. Chuta. Ele agora não vai saber responder a esta parte. Olha, voltou. Pronto. Estamos aí fortemente para a política. Chuta. Então, olha, diz. O Gil não pode responder esta pergunta, porquê? Porque o Gil... Não ouvi. Não. O pessoal de esquerda não entra nesta pergunta. Não quer dizer que... Eu não estou a dizer que sou de direita, que é mentira. Eu só posso fazer pergunta à pessoa de direita. Porquê é que... Houve alguma vez algum presidente do Sporting que fosse de esquerda? Não sei. Tens PS, Duvido. tens o Dias da Cunha, que andava lá metido no PS. Mas é aquele tipo... Não, mas depende se queres considerar de esquerda, porque o Dias da Cunha era do PS, mas andava na administração do BCP. Portanto, não, é assim, vamos ver uma coisa. Eu acho que é impossível. Com a ideologia de esquerda, não tens. Tu tens, eu lamento dizer isto, não me levem a mal, não é exclusivo, mas também histórica e tradicionalmente o Sporting tem uma postura e uma base ligeiramente enviesada para aquilo que em Portugal se diria um bocadinho mais de centro-direita. Ok. Então diz tem uma base, uma maneira de estar na vida burguesa. Se calhar é também daí que vem alguns males do Sporting. Era aí que eu queria achar. Quer dizer, o Sporting nunca foi gerido por ninguém de esquerda. Certo? Não, o próprio, deixa-me só dizer uma coisa, o próprio Bruno Carvalho, que à primeira vista parece um indivíduo de esquerda, ele próprio é do PSD, ele tem lá na autobiografia dele que... Eu acho que isso não é duvidar para ninguém. Ou era. Pronto, mas... Ou foi. A minha questão é, e acho que isto todos os sócios vão concordar comigo, então, se todos os presidentes, ou 98% dos presidentes, ou 99% dos presidentes foram de centro-direita ou quase extrema-direita, não é? Se isso não correu para o país, como é que correu para o Sporting? Epá, deixa-me tentar responder isto de forma elegante. Estou a brincar contigo. Não, mas é uma boa. A questão é, e nomeadamente no futebol, e eu acho que aqui é importante também tocar nisso, porque eu vou dar uma resposta boa. A atividade de futebol, o desporto de futebol, é um desporto que não é para se ganhar, não se pode ter uma atitude tipicamente burguesa. É uma maneira de estar, desde as direções aos próprios adeptos, com uma cultura muito mais... É necessário teres pelo menos passado um bocadinho na tua vida e teres uma cultura um bocadinho operária. E não vou sair do Sporting. Tu tens o renascimento do Liverpool nos anos 60, que começa na segunda divisão, e é uma cidade portuária, um bocadinho até à semelhança de Lisboa, que os gajos têm uma mentalidade mais operária, todos organizam-se de base para montar aquilo, um clube que, é para onde der, mas isto tem que se ganhar. E começam a cavalgar assim e têm esta postura. A grande desgraça do Sporting é que o Sporting, e isto é a minha opinião, vale o que vale, é um clube que estava destinado a ser um Real Madrid, uma Juventus, que é protegida por uma família industrial, portanto burguesa, que tem dinheiro para continuar a pôr ali, a marcar o poder em Turim, e o Real Madrid, que é o símbolo do império da capital espanhola e que, portanto, põe as pessoas de bem, mas que têm dinheiro e suportam aquilo. O mal do Sporting é que muitas vezes quer ter lá as pessoas de bem, mas carcanholo, que é bom, para lá meter no clube, não há. Não, mas o que eu queria fazer e para o Gil poder responder, porque eu sei que o Gil vai ter uma resposta interessante a isto, porque ele já me deu esta resposta à mesa na última vez que fomos à procura desta cadeira, e eu gosto dessa visão. Deixa-me só meter aqui mesmo veneno e ódio nisto tudo.
o nosso querido rival Benfica não significa que seja um clube muito mais de esquerda, se calhar até tem gajos muito pró-direita ou até extrema-direita na sua base. O que tem é uma grande diferença, sim senhor, em relação ao Sporting. Tem um espírito mais operário em toda a estrutura. E se calhar por isso, lamento dizer, é que, como os burgueses deste lado são um bocado totós e não se metem nos meandros e vêm a terem que ir cá abaixo as coisas que os operários fazem e que trabalham, o Benfica acaba por comer mais vezes o Sporting. Remato com isto. Vejam o filme ou a história do Eusébio, como naquela coisa que eles puseram com o nome de código, como é que é? Ruth. Ou seja, o gajo do Sporting telefona, manda o cheque, está tudo tratado, não é preciso fazer nada, e quem trama aquilo tudo é o telefonista, o gajo dos entregas, o gajo que mete o gajo no avião, que são tudo operários. São gente que não interessava, chamemos-lhe assim. Gente... Diz fazer uma analogia, diz fazer algo com oficiais de justiça, mas eu sei que não queres fazer. Pronto, mas ouve, é por aí, ou seja, tu tens essa mentalidade que as grandes decisões, o grande doutor, o ministro tomou a decisão em sei quê, e por baixo o chofer, a secretária e coisa, faz aquilo que quer. Pronto. E tu, se não tens esta visão, és comido pelo telefonista. Eu estava a dizer isto para o Gil, porque o Gil outra vez disse-me, e essa é a pergunta que eu quero fazer ao Gil. O Sporting, porque essa analogia é bem feita, até porque sempre foi muita gente de direita, e isso diz muito sobre aquilo que o Sporting é, e aquilo que é o que nós estamos a falar, os sócios do Sporting, o grupo Strom e tudo mais. E também se entende que, por serem de direita, o motivo pelo qual, à partida, a maioria dos sócios de bem do Sporting nunca gostariam das claques. Exatamente por esse motivo. A questão funciona assim, é que os tempos mudaram, e eu já disse ao Gil, da outra vez, ao almoço, e é esse exercício que eu quero trazer aqui para a realidade do Sporting, que é, por exemplo, eu não voto em nenhum partido, não, porque nem as próprias pessoas dos partidos seguem os ideais dos partidos, portanto, não voto em nenhum partido. Voto em pessoas, em ideias, em programas, e se calhar há muito tempo que não tenho em quem votar e voto sempre naquele que eu sei que vai ter, só ele é que vai votar e a mãe dele. Pronto, basicamente funciona assim. A questão é, por exemplo, o Pedro Madeira Rodrigues da coisa, estão a perceber? É isso que... o Pedro Madeira... Rui, deixa-me só dizer-te uma coisa, e eu aqui tenho uma diferença, ou pelo menos na forma de verbalizar. Não é questão de seres... Ou seja, em Portugal isso está mais identificado com a direita, mas é uma atitude burguesa, ou seja, complacente, resolve-se comprando o jogador X ou metendo 100 euros na mesa e resolves a coisa. E não é. Cheque que o Sporting pagava ao Eusébio era muito mais que o dinheiro que o Benfica lhe ia dar à mãe. A questão Deixa-me só acabar para dizer, eu confio muito mais em pessoas, nas capacidades das pessoas. E da outra vez disse isso ao Gil, e peço ao Gil para fazer a analogia daquilo que eu disse ao Gil para o Sporting, que é, eu até só vou dizer a parte que eu disse da política e o Gil complementa, que é, eu disse, era muito mais interessante para o país e melhor para o país se nós fôssemos buscar os gajos bons do PCP, os gajos bons do CDS, os gajos bons, ou seja, que eu fosse pôr em cada lugar o gajo que fosse melhor a desempenhar aquela função para o país. E o Gil disse que não era possível. Portanto, peço que ele faça a analogia deste exercício que, para mim, serviria para o Sporting, que é quem for melhor a fazer alguma coisa para o clube deve estar nessa posição. Olha, eu já não me lembro exatamente qual foi a analogia que eu fiz, mas eu chego lá. Entretanto, há uma coisa que o Pedro disse que eu acho que é engraçado. O Sporting estava a ser preparado para ser um Real Madrid. O problema é que o preparado do Pedro é exatamente a mesma coisa que acontece aos reis e às rainhas. Eles são educados de forma a que um dia sejam reis. Eles não têm que se esforçar ou fazer, eles serão naturalmente reis. Mas há uma preocupação de lhes dar alguma educação para eles poderem ser uns reis mais ou menos simpáticos, ou umas rainhas mais ou menos simpáticas, pronto. E mais ou menos inteligentes, e que não se babem, e que não arrotem assim à maluca, e que não se peidem enquanto estão à mesa, pronto. Tenham um mínimo de regras, pronto. Mas mesmo que eles façam isto tudo que eu acabei de dizer, eles não deixam de ser reis pela lei natural da coisa. Portanto, o Sporting só teve um problema, foi preparado para ser o Real Madrid, mas depois
não conseguiu ser Real Madrid. E não conseguiu ser nada. Portanto, ou seja, se calhar foi durante a ditadura, não sei, não faço ideia, mas agora que tem que andar a jogar a bola com os outros, portanto, tem que deixar de ser totó e passar a jogar a bola com as mesmas regras que os outros jogam. Pronto. Dito isto, não é fácil nós em política fazermos essa escolha. Os americanos são talvez o único sistema em que isso mais ou menos acontece. Que é, por exemplo, o Joe Biden vai ter na sua equipa diretiva pessoas, vai ter na sua equipa legislativa pessoas, no seu governo, pessoas que são republicanas. E, portanto, fazendo um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer, ou seja, indo buscar a cada um dos partidos. Não era obrigatório ser a cada um, mas eu sei que agora, existe a questão é que é assim, isso não é possível, isso bem me lembro da nossa conversa, por aquela questão do meu Sporting não ser o teu. Pois é. E esse é que é o grande problema. Ou seja, eu sou muito bom a fazer gestão desportiva e tu és muito bom a fazer gestão financeira, mas o meu Sporting é um e o teu Sporting é outro. E eu não concordo com o teu Sporting, ponto. E tu não concordas com o meu, ponto. E como tu não concordas com o meu, eu sou pior que Lampião. E eu acho que tu és pior que Lampião. Porquê é que não se vê os pontos em que nós somos mais fortes para o clube e que nos possam conectar do que aquilo que nos possa separar? Porque as pessoas não falam e não sabem dialogar. Porque as pessoas já não estão interessadas em ouvir, as pessoas estão interessadas em agredir, que foi uma coisa que tu disseste muito bem. As pessoas hoje em dia já não se sentam a ouvir estas conversas que nós temos e bem, podem não ter uma opinião parecida com a nossa, nem sequer semelhante, nem sequer completamente ao contrário da nossa, mas isso para eles já vai fazer com que nós sejamos uns filhos da mãe, uns não sei quantos, que temos uma agenda. Repara, qualquer opinião que tu dês na rede social, tu próprio já disseste isso, ou és brunista ou és varandista, dependendo da maré e mas é sempre o vendido. E é sempre o vendido e tu só tens aquela opinião. Ninguém diz assim, porra, mas será que este gajo pensa mesmo esta porra? Pá, é capaz de pensar, porra. Não, é sempre o vendido. Tu só dizes isso porque alguém te foi pagar para tu dizeres essa opinião. Mas as pessoas que te dizem isso são pessoas que não, ou seja, nem sequer têm conteúdo para te responder àquilo que estás a dizer. Mas as pessoas não sabem disso, Rui. As pessoas não sabem se têm conteúdo. Repara uma coisa, para as pessoas eles são todos os melhores do mundo. A sua opinião não passa de uma porcaria na maioria dos casos as pessoas dão opiniões, fazem retweet, ok? Que é uma coisa que nós estamos os três no Twitter, fazem retweet aos tweets. Muitas vezes nem sequer têm capacidade de os comentar. Percebes? Mas aquilo é a opinião deles. Eles acham que aquilo é a opinião mais abalizada do mundo. E, portanto, se assim é, as pessoas hoje em dia não vão à procura de outras fontes de informação para se poderem inteirar das situações. Falavas tu... exemplo disso. Diz. Tenho um exemplo disso muito claro. Foi, eu neste vídeo, ou no primeiro vídeo, eu disse que, apesar de não gostar ou não querer Frederico Varandas à frente do clube, que ele teve bem naquilo que disse depois do jogo de Famalicão. A forma não foi a melhor, mas que ele teve bem. Eu acho que, ou que seja, que ele não tinha mentido. E também ainda vou falar no próximo sobre aquilo que ele disse sobre Pita Costa, que também acho que teve bem. Mas a questão é, houve uma pessoa que veio falar comigo em privado e que me disse assim, nunca pensei que tu fosses capaz de elogiar Frederico Varandas. Isso para mim é a pior ofensa que podias me ter feito. E eu disse assim, elogiar Frederico Varandas, é claro que eu vou elogiar Frederico Varandas da mesma forma que sempre que ele faz asneira eu critico. Porque senão isso queria dizer que eu não tinha opinião. Eu não vou criticar Frederico Varandas de forma gratuita, nem a ele nem a ninguém. Como também não vou apoiar ninguém de forma gratuita, não vou apoiar Rui, ninguém sem não digas isso assim. Então digo como? Então não vou apoiar ninguém de forma gratuita, só apoio se me pagarem. Mete o DIB, foi agora a rodar o DIB do... Então, de forma gratuita não apoio ninguém, só pagando. Vamos ficar ricos. Não era isso que eu queria dizer. Eu percebi, mas foi isso que tu disseste. Estou a soltar o burguês que há dentro de mim. Pronto, está feito. A partir de agora só pagando. Opa. Só se me pagarem. Apoios, grande Olha, toma. Olha, se começam a dizer isso, as pessoas acreditam.
Opa, no Sporting também acreditam em tanta coisa, mais uma, menos uma, dava no... A questão é que as pessoas são todas assim. Eu não posso nem ofender, nem proteger ninguém por dar cá aquela palha. Mas não é posso. isso mesmo. Mas, ou seja, o problema do Varane, eu não tenho nada... Eu há de reparar que eu não... Isto é bem Napoleão, não é? Eu evito ao máximo falar de uma coisa que eu acho que não tem interesse nenhum, que é da sexualidade do presidente do Sporting. Porque não ouviste alguém falar? Não, mas as pessoas falam, não têm interesse. Ou seja, não torna o Varandas nem melhor, nem pior. Portanto, se ele gosta de dar o rabinho ou não, é um problema que é dele. Só dele e só ele é que diz respeito. No meu caso... Mas eu acho que chamam o paneleiro ao Varandas da mesma forma que chamam um árbitro. Não quero crer que estão a chamar mesmo de forma... Essa conversa para mim é tal coisa assim. Quando tu não tens mais que fazer, recorres ao insulto. E isso, aliás, o Benedito nas eleições também sofreu esse insulto da homofobia do próprio, daquele do Barbini. Sim, do... Barbini? Sim, que houve um áudio e tudo. Sim, que também chamavam paneleiro ao Benedito. Era uma grande coisa. Não ouvi. Ou seja, obviamente que nós estamos aqui... No áudio. Daquelas coisas. Bom, pessoal, são 1h10. Já vamos com 1h10 de programa. São este tema é bom. Este tema é bom. Se calhar mantemos isto para a semana. Se calhar mantemos isto para a semana, que eu acho que temos muita coisinha ainda para falar. Juntaríamos, se calhar, a questão dos núcleos. Quero mandar daqui um abraço ao núcleo do Cacém. Do qual me fiz sócio, só para vocês saberem. Então, grande abraço ao Vítor Pendão. Grande amigo meu, eu gosto muito do Vítor Pendão. Gosto muito do trabalho que eles estão a fazer no núcleo do Sporting do Cacém. Acho que é um trabalho de louvar, mesmo nas redes sociais e tudo. Portanto, acho que se não se fizeram associados, façam-se, acho que é importante. Os núcleos precisam das pessoas. E portanto acho que é uma das coisas. E eu acho que nós para a semana poderíamos continuar a falar do Sporting, mas sob a égide dos núcleos e a importância dos núcleos para o clube. Estás a falar dos núcleos do Sporting ou da Jovelha, teoricamente? Dos dois. Penso que a importância será mais ou menos parecida. Aproveito para mandar um abraço para o núcleo da Jovelha, do Val da Moreira, dos Olivar e para o núcleo da Jovelha de Braga, que eu estou em mega dívida, mas que tudo gente daquela que a gente gosta. Pessoal, e não se esqueçam, para o ano, só nos vamos voltar a ver para o ano. Portanto, um bom ano para vocês os dois, um bom ano e umas boas entradas para quem nos ouve e para quem vai ver este vídeo. Olha, isto vai para o ar quando? A gente está a ser visto em que dia? Quarta-feira, dia 30. Dia 30 ainda somos vistos antes. Quer dizer, depende, há malta que se nos vir depois, olha, já foi. Já o bom ano já foi. Obrigado. Está. Obrigado a quem comenta os nossos vídeos. Obrigado a quem nos segue nas redes sociais. Subscrevam o nosso canal. Deixem questões que se queiram ver respondidas. Já perceberam que nós gravamos isto, portanto a transmissão não é em direto. Já perceberam que eu não vou responder aos comentários só quando o Gil me avisa. Sim, pronto. O Rui já tem fãs. E portanto, espero que continuem a... Mas ainda não lá fui responder, tenho que ir. Espero que continuem a ouvir-nos. Vejam o Leonino, sigam-o na raça do Rui. Eu dizia para dizer, obrigado, Gil, obrigado. Então, obrigado, Gil. Não é, cuidado, não é. Das poucas pessoas que não disse mal daquilo. Cuidado, estamos a falar de duas coisas distintas. Um é um projeto pessoal, o outro trabalha para aquilo. Portanto, é um bocadinho diferente. Também. Agora vocês decidam quem quiserem, quem é que faz o quê, mas pronto. Não, mas o Rui tem um projeto. Eu espero sigam na raça. Espero que o Na Raça seja todo feito com aquela almofada na testa, que eu acho que é interessante. Olha. Vais ter mais de 200 mil viewers à conta da almofada, vou-te já dizer. Para a semana vou fazer... eu espero que para a semana faça... Eu vou explicar uma coisa e quero só dizer isto. Não ganhar o jogo ao Braga, perder o jogo com o Braga não é perder o primeiro lugar, é poder passar para quarto. Mas se perderes também não podes fazer disso um drama. Não posso, mas eu vou-vos explicar uma coisa. Mas ele faz. Não posso, mas eu faço. Eu sofro de uma coisa que é... eu não gosto de perder nem ao Berlim e fico ansioso antes dos jogos. Custa-me. Eu não tenho saúde para ser do Sporting, estás a ver? Eu devia ser do Barreirense, porque o Barreirense
Pá, Não queres ser antes da CUF, que é verde? Só naquela. pá, não. Eu não gosto muito do Fabril. Eu gosto mesmo é do Barreirense. E agora acabamos de excluir o Pedro desta discussão, porque o Pedro começa. Até porque eu representei o Barreirense e é um clube que eu gosto imenso. Percebem? Não, boa nada. Bom, para o pessoal do Barreiro, props para o pessoal do Barreiro. Ele também não foi mau. O Rui mandou um abraço ao grupo das Beléu dos Olivais. Pronto, eu posso ser de forma honorária, também posso estar integrado. Ora É viste? verdade. Ora viste? E eu quero só vos dizer que fico muito. Eu vou explicar uma coisa. Desde que ganhámos ao Belém. Pá, Vê sabe que esses gajos são uns sadistas. Okay, é verdade. Eu estou nervoso com o jogo de sábado, meu. Estou nervoso com o jogo de sábado. E Olha, cada vez que os dias passam, fica-se. Mas isso é só para o ano, pá. Isso é só para o ano, portanto, não te preocupes. E agora já marcam penaltis ao Sporting e tudo. Isto agora é sempre a Vamos subir. ver até quando. Isto agora é sempre a subir. Antes não marcavam, a gente queixava-se. Agora que marcam, a gente queixa-se, portanto é bom na mesma. Está feito, siga. É só para nós percebermos como é que a cabeça do adepto do Sporting funciona. Meus amigos, um excelente ano para vocês. Tchau, bom ano. Um bom ano para vocês. Espera lá, caraças. Deixem-me lá fazer mais uma coisa só. Um bom ano para vocês, que tenham umas boas entradas. Foi engraçado. Foi engraçado fazermos isto. Começámos a fazer isto. Espero que para o ano continuemos a crescer como temos estado a crescer até agora. Espero que os vossos projetos sejam um sucesso muito, muito maior e cresçam na medida do possível. São os meus votos de ano novo para vocês. A saudinha, que é sempre necessário. Que o nosso Sporting seja campeão, que é isso que eu desejei, porque é isso que eu pedi ao Pai Natal. Vamos ver se o Pai Natal corresponde. Aquele abraço para vocês. Vale? Obrigado. Tchau. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês. Muita saúde. Estamos juntos na garra.